O segredo que eu carregava há anos finalmente me consumia. Quando a verdade veio à tona, tudo desmoronou ao meu redor. A corrupção que eu ignorei agora ameaçava destruir tudo. Mas no fim, foi o perdão que nos permitiu recomeçar. Eu, Gustavo Mendonça, já fui conhecido como o Rei Midas de São Paulo. Tudo que eu tocava se transformava em ouro, ou pelo menos era o que todos diziam. Meu império se estendia por todo o Brasil, com negócios que iam desde a tecnologia até o agronegócio. Eu era o milionário excêntrico que todos admiravam, o filantropo que aparecia nas capas das revistas. Mas isso foi antes. Antes de eu perder quase tudo. Agora, enquanto observo a cidade do alto do meu apartamento no Morumbi, não posso deixar de pensar em como cheguei aqui. As luzes de São Paulo piscam como estrelas caídas, lembrando-me de todas as oportunidades que deixei escapar, de todas as decisões equivocadas que tomei. Senhor, Mendonça, seu café da manhã está servido. A voz de Dona Zulmira, minha governanta há mais de 2 décadas, me tira dos meus devaneios. Obrigado, Zulmira, respondo, virando-me para ela com um sorriso cansado. E por favor, quantas vezes preciso dizer? É só Gustavo. Ela balança a cabeça, um sorriso compreensivo em seu rosto enrugado. Velhos hábitos são difíceis de mudar, Senhor. Especialmente para uma velha como eu. Enquanto me sento à mesa, folheio o jornal do dia. Meu nome não está mais nas manchetes, não como antes. Agora, quando aparece, é geralmente associado a palavras como declínio, queda e fracasso. É difícil não sentir uma pontada de amargura. Tomo um gole do café sentindo o amargor na língua. É um lembrete do quanto as coisas mudaram. Não faz muito tempo, eu estava bebendo os blends mais caros do mundo. Agora é café coado simples, mas estranhamente tem um gosto melhor do que qualquer coisa que eu tenha provado antes. Zulmira, chamo, enquanto ela arruma a cozinha. O que você acha que faz uma vida ser bem-sucedida? Ela para por um momento pensativa. Bem, senhor, acho que é fazer a diferença na vida de alguém. Mesmo que seja apenas uma pessoa. Suas palavras ecoam em minha mente. Fazer a diferença. Não era isso que eu sempre quis, mas em algum momento perdi o rumo. Fiquei tão obcecado em acumular riqueza que esqueci o porquê de tudo isso. Levanto-me da mesa, uma nova energia correndo por minhas veias. Zulmira, preciso sair. Há algo que preciso fazer. Ela me olha, surpresa. Mas, senhor, o senhor mal tocou no café da manhã. Não se preocupe, digo já pegando meu casaco. Tenho um novo apetite agora, um apetite por mudança. Saio do apartamento e desço até a garagem. Meu antigo motorista não está mais lá, nem minha coleção de carros luxuosos. Agora há apenas um modesto Volkswagen Gol. Entro nele sentindo o estofado gasto sob minhas mãos. É um lembrete constante de como as coisas mudaram. Dirijo pelas ruas de São Paulo, observando a cidade com novos olhos. Vejo as pessoas nas calçadas, apressadas para chegar ao trabalho, lutando para sobreviver. Quantas delas eu poderia ajudar? Quantas vidas eu poderia mudar? Paro em frente a um prédio no centro da cidade. É a sede da minha antiga empresa, agora nas mãos de novos donos. Olho para o logotipo na fachada, lembrando-me de todos os sonhos e ambições que um dia tive. Não é o fim, murmuro para mim mesmo. É apenas um novo começo. Retorno ao carro e sigo em direção à periferia da cidade. É lá que pretendo começar minha jornada de redenção. Não com grandes gestos ou doações milionárias, mas com pequenas ações que podem fazer a diferença real na vida das pessoas. Chego a uma pequena praça em um bairro humilde. Crianças brincam em um playground improvisado, suas risadas ecoando no ar. Idosos conversam em bancos desgastados pelo tempo. É um cenário tão diferente do meu antigo mundo de luxo e ostentação. Saio do carro e me aproximo de um grupo de moradores que parecem estar discutindo algo importante. Eles me olham com desconfiança inicialmente, mas logo percebo que não me reconhecem. Não sou mais o Gustavo Mendonça dos jornais e revistas. Sou apenas mais um rosto na multidão. Com licença, digo, me aproximando. Posso ajudar em algo? Uma senhora de meia idade com cabelos grisalhos e olhos cansados me responde. A menos que você possa consertar nosso sistema de esgoto ou trazer mais segurança para o bairro, acho que não. Sinto uma pontada de culpa.
Quantas vezes eu ignorei problemas como esses, achando que não eram minha responsabilidade? Talvez eu não possa resolver tudo, respondo, mas gostaria de tentar ajudar. Meu nome é Gustavo e bem, digamos que estou procurando uma forma de fazer a diferença. Os olhares de desconfiança começam a se suavizar. Uma jovem mulher carregando uma criança no colo se aproxima. Você é assistente social ou algo assim? Ela pergunta. Não, respondo honestamente. Sou apenas alguém que quer ajudar. Alguém que percebeu que tem muito a aprender e a oferecer. O grupo troca olhares, como se estivessem decidindo se podem confiar em mim ou não. Finalmente, um senhor idoso, apoiado em uma bengala, dá um passo à frente. Bem, Gustavo, ele diz, estendendo a mão. Se você realmente quer ajudar, temos muito trabalho pela frente. Meu nome é Seu José, e seja bem-vindo ao nosso pequeno pedaço de São Paulo. Aperto a mão dele, sentindo a aspereza de décadas de trabalho duro. Naquele momento, algo muda dentro de mim. Não é pena o que sinto, mas uma profunda admiração por essas pessoas que, apesar de todas as dificuldades, continuam lutando e se apoiando mutuamente. Obrigado, Seu José, respondo, sentindo uma emoção que não experimentava há anos. Estou honrado em estar aqui. Enquanto o sol começa a se pôr, tingindo o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa, sinto que estou no início de uma nova jornada. Uma jornada de redenção, de aprendizado e espero de verdadeira mudança. Olho para as pessoas ao meu redor, suas faces cansadas, mas determinadas, e sei que encontrei meu novo propósito. Não será fácil e certamente não será rápido, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou no caminho certo. O velho Gustavo Mendonça, o milionário excêntrico, pode ter desaparecido, mas em seu lugar, um novo homem está nascendo. Um homem determinado a fazer a diferença, um dia de cada vez, uma vida de cada vez. E assim, enquanto a noite cai sobre São Paulo, me vejo ansioso pelo amanhecer, pois com ele virá não apenas um novo dia, mas a promessa de um novo começo. Um começo que, espero, me levará a ser o homem que sempre deveria ter sido. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses. Minha rotina, antes preenchida por reuniões em salas de diretoria e jantares em restaurantes estrelados, agora se resumia a visitas diárias à comunidade que me acolheu. A cada dia, aprendia mais sobre as reais necessidades das pessoas e sobre como minha antiga visão de filantropia era superficial e desconectada da realidade. Numa manhã de sábado, enquanto ajudava na organização de uma feira comunitária na praça central do bairro, notei uma mulher que se destacava na multidão. Não pela aparência. Ela vestia roupas simples e práticas, mas pela maneira como se movia entre as pessoas, ouvindo atentamente cada uma delas e fazendo anotações num caderno surrado. Intrigado, me aproximei dela quando teve um momento livre. Olá, cumprimentei, estendendo a mão. Sou Gustavo. Não me lembro de tê-la visto por aqui antes. Ela me olhou com uma mistura de curiosidade e cautela. Helena Rodrigues, respondeu, apertando minha mão firmemente. Estou fazendo uma pesquisa sobre iniciativas comunitárias bem-sucedidas. Algo em seu nome e na maneira como se portava me pareceu familiar, mas não consegui identificar de onde. Interessante, comentei. Há quanto tempo está envolvida com esse tipo de trabalho? Um sorriso melancólico surgiu em seus lábios. Mais tempo do que gostaria de admitir. Digamos que a vida tem uma maneira interessante de nos ensinar lições. Antes que pudesse perguntar mais, fomos interrompidos por Dona Maria, uma das líderes comunitárias. Gustavo, que bom que te encontrei, exclamou ela ofegante. Estamos com um problema na distribuição das cestas básicas. Pode nos ajudar? Assenti, lançando um olhar de desculpas para Helena. O dever me chama. Foi um prazer, Helena. Espero que possamos conversar mais depois. Ela assentiu, seus olhos brilhando com algo que parecia ser uma mistura de diversão e respeito. Certamente, Gustavo. Estarei por aqui. As horas seguintes foram um turbilhão de atividades. Ajudei a reorganizar a distribuição das cestas, mediei um desentendimento entre 2 voluntários e ainda tive tempo de brincar com algumas crianças que estavam entediadas esperando seus pais. Quando finalmente tive um momento para respirar, já era fim de tarde. Olhei ao redor, procurando por Helena,
mas ela havia desaparecido. Senti uma pontada de decepção, mas logo fui engolfado novamente pelo trabalho que ainda precisava ser feito. Na semana seguinte, não consegui tirar Helena da cabeça. Havia algo nela que me intrigava, uma força e uma sabedoria que pareciam vir de experiências profundas. Foi durante uma reunião com o Conselho Comunitário que seu nome surgiu novamente. "Vocês não vão acreditar", exclamou seu José entrando na sala com um jornal nas mãos. "Lembram daquela moça que esteve aqui no sábado? A Helena? Olhem só isso." Ele abriu o jornal na página de economia. Lá estava ela, Helena Rodrigues, em uma foto de alguns anos atrás. A manchete dizia: "Império Rodrigues desmorona. Herdeira perde tudo em escândalo financeiro." A sala ficou em silêncio enquanto todos absorviam a informação. Eu, particularmente, senti como se tivesse levado um soco no estômago. Agora eu sabia por que ela me parecera familiar. Helena Rodrigues havia sido uma das maiores empresárias do país, dona de uma fortuna que rivalizava com a minha no auge. "Ela passou pelo mesmo que eu", murmurei, "mais para mim mesmo do que para os outros." "O que disse, Gustavo?", perguntou Dona Maria. Balancei a cabeça, tentando organizar meus pensamentos. "Nada importante, mas acho que precisamos encontrá-la novamente. Ela pode ter insights valiosos para nossos projetos." Os dias seguintes foram uma busca frenética por Helena. Usei meus antigos contatos, vasculhei redes sociais, tudo para tentar localizá-la. Finalmente, após quase 2 semanas, recebi uma ligação de um antigo colega. "Gustavo, aquela mulher que você está procurando, ela trabalha como consultora para uma ONG no centro. Enviei o endereço para você." Sem perder tempo, dirigi até o local indicado. Era um prédio antigo, bem diferente dos arranha-céus espelhados que tanto Helena quanto eu estávamos acostumados a frequentar em nossos dias de glória. Entrei no escritório e a vi imediatamente. Ela estava de costas, explicando algo para um grupo de jovens voluntários. Sua postura era a mesma que eu lembrava da feira, confiante, mas acolhedora. "Helena?", chamei suavemente. Ela se virou surpresa, estampada em seu rosto. "Gustavo, o que está fazendo aqui?" Eu precisava falar com você", gaguejei, de repente me sentindo nervoso. "Descobri quem você é, ou quem você era." Helena suspirou, dispensando os voluntários com um gesto. Quando ficamos sozinhos, ela me encarou com uma mistura de resignação e desafio. "E o que você quer, Gustavo? Veio conferir como caem os poderosos?" Balancei a cabeça veementemente. Não, eu vim porque acho que temos muito em comum e muito o que aprender um com o outro." Ela me estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Finalmente, um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. "Bem, Gustavo Mendonça, parece que o destino tem um senso de humor interessante, não é? 2 ex-milionários se encontrando assim?" Parece que sim", concordei, sentindo um alívio inexplicável. "Que tal tomarmos um café? Tenho a sensação de que temos muito o que conversar." Helena assentiu, pegando sua bolsa. "Conheço um lugar ótimo aqui perto. Não é nada chique, mas o café é honesto." Enquanto saíamos juntos do escritório, senti uma estranha mistura de emoções. Havia expectativa, curiosidade e, surpreendentemente, uma pontada de esperança. Algo me dizia que este encontro mudaria o rumo da minha jornada de redenção. O sol da tarde banhava as ruas de São Paulo, lançando sombras longas pelos edifícios. Enquanto caminhávamos lado a lado, eu não pude deixar de pensar em como nossas vidas haviam mudado, de reis e rainhas dos negócios a 2 estranhos buscando um novo propósito. "Então, Gustavo", Helena quebrou o silêncio enquanto esperávamos para atravessar uma rua movimentada. "Como tem sido sua queda? Encontrou alguma epifania no fundo do poço?" Sua pergunta, embora direta, não tinha malícia. Era o questionamento de alguém que já havia passado pelo mesmo. "Honestamente, tem sido libertador", respondi, surpreso com minha própria honestidade. Perder tudo me fez perceber o quanto eu tinha perdido de mim mesmo ao longo do caminho. Helena assentiu, um brilho de compreensão em seus olhos. "Sei exatamente o que quer dizer. É incrível como nos perdemos na busca por mais, não é?" Chegamos a uma pequena cafeteria, escondida entre 2 prédios imponentes.
O aroma de café recém-moído nos envolveu assim que entramos. Era um lugar simples, mas acolhedor. Após fazermos nossos pedidos, 2 cafés pretos sem açúcar, nos sentamos em uma mesa no canto, longe dos ouvidos curiosos dos outros clientes. Então, o que exatamente você quer de mim, Gustavo? Helena perguntou, indo direto ao ponto. Porque tenho certeza de que não é apenas uma conversa nostálgica sobre os velhos tempos. Tomei um gole do café, organizando meus pensamentos. Você está certa. Helena, desde que perdi tudo, tenho tentado encontrar uma maneira de me redimir, de fazer algo realmente significativo. Mas às vezes me sinto perdido, como se estivesse tateando no escuro. Ela me estudou por um momento, seus olhos penetrantes como se pudessem ler minha alma. E você acha que eu tenho as respostas? Não todas, admiti. Mas você parece ter encontrado um caminho. Vejo como as pessoas na comunidade falam de você. Como você se move entre elas com um propósito. Quero aprender. Quero fazer a diferença de verdade. Helena ficou em silêncio por um longo momento, girando a xícara de café entre as mãos. Finalmente ela falou. Gustavo, a verdadeira mudança, a verdadeira redenção, não vem de grandes gestos ou doações milionárias. Vem de estar presente, de ouvir, de realmente se importar. É um processo lento e muitas vezes doloroso. Assenti, absorvendo suas palavras. Estou disposto a aprender, Helena. A trabalhar duro. Só preciso de uma direção. Ela sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto. Bem, parece que ambos temos algo a oferecer um ao outro. Que tal uma parceria? Você com seus contatos e eu com minha experiência no campo? Senti uma onda de entusiasmo me percorrer. Uma parceria? Para fazer o que exatamente? Para criar uma fundação, ela respondeu, seus olhos brilhando com determinação. Uma fundação que realmente faça a diferença na vida das pessoas. Sem burocracia, sem ostentação. Apenas trabalho duro e resultados reais. Estendi minha mão sobre a mesa. Helena Rodrigues, acho que acabamos de dar o primeiro passo para algo grande. Ela apertou minha mão, selando nosso acordo. Bem-vindo à verdadeira jornada de redenção, Gustavo Mendonça. Prepare-se, porque não será fácil. Enquanto saíamos da cafeteria, lado a lado, senti uma nova energia me preenchendo. O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu de tons dourados e rosados. Era o fim de um dia, mas o início de algo muito maior. A estrada à nossa frente era incerta, cheia de desafios e obstáculos, mas pela primeira vez em muito tempo eu não tinha medo do futuro. Com Helena ao meu lado e um propósito claro em mente, estava pronto para enfrentar o que quer que viesse. O velho Gustavo Mendonça estava morto. E em seu lugar, um novo homem estava nascendo, pronto para fazer a diferença. Um dia de cada vez. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividades. Helena e eu mergulhamos de cabeça na criação da nossa fundação, que batizamos de Novos Horizontes. Cada dia trazia novos desafios, mas também novas oportunidades de aprendizado e crescimento. Numa tarde ensolarada de quinta-feira, estávamos sentados no pequeno escritório que alugamos no centro de São Paulo. O espaço era modesto, nada comparado aos luxuosos escritórios que costumávamos ocupar em nossas vidas passadas. Mas para nós, representava o começo de algo grandioso. Gustavo, Helena chamou erguendo os olhos de uma pilha de documentos. Precisamos definir nossas prioridades. Temos recebido pedidos de ajuda de todos os lados, mas não podemos abraçar o mundo todo de uma vez. Assenti, passando a mão pelos cabelos, um hábito que desenvolvi quando estou pensativo. Você tem razão. Talvez devêssemos focar em áreas onde possamos ter o maior impacto imediato. Exatamente, ela concordou, um brilho de aprovação em seus olhos. Estive pensando em educação financeira e empreendedorismo para comunidades de baixa renda. O que acha? A ideia acendeu uma faísca em minha mente. Brilhante, Helena. Podemos usar nossa experiência para ajudar as pessoas a evitarem os mesmos erros que cometemos e, ao mesmo tempo, dar-lhes ferramentas para prosperarem. Ela sorriu. Aquele sorriso que eu estava aprendendo a admirar cada vez mais. Exato. E não se esqueça, Gustavo, que também estamos aprendendo com eles. A resiliência e criatividade que vemos nas comunidades
são lições que nenhuma escola de negócios poderia nos ensinar. Passamos as horas seguintes delineando nosso plano de ação. Decidimos começar com workshops de educação financeira nas comunidades que já conhecíamos e gradualmente expandir para programas de microcrédito e incubação de pequenos negócios. Quando a noite caiu, saímos do escritório, exaustos, mas revigorados. As luzes da cidade brilhavam, refletindo-se nas janelas dos arranha-céus. "Quer jantar algo?" perguntei a Helena, percebendo que havíamos trabalhado direto, sem pausa para almoço. Ela hesitou por um momento, então assentiu. "Por que não? Conheço um lugar ótimo aqui perto. Nada chique, mas a comida é incrível." Caminhamos lado a lado pelas ruas movimentadas do centro. O burburinho da cidade que antes me irritava, agora parecia uma sinfonia de vida e possibilidades. O restaurante que Helena escolheu era um pequeno estabelecimento familiar, escondido numa rua lateral. O aroma de temperos brasileiros preenchia o ar, fazendo meu estômago roncar de antecipação. Sentamos numa mesa no canto e logo fomos atendidos por uma senhora de meia-idade com um sorriso caloroso. "Helena, querida, faz tempo que não te vejo por aqui", ela exclamou, abraçando minha companheira. "Dona Célia, este é Gustavo, meu parceiro na fundação que te falei." Helena nos apresentou. Dona Célia me olhou de cima a baixo, um brilho de aprovação em seus olhos. "Ah, então este é o famoso Gustavo. Helena fala muito de você, sabe?" Senti minhas bochechas corarem levemente, lançando um olhar curioso para Helena, que parecia subitamente muito interessada no cardápio. Após fazermos nossos pedidos, caímos em uma conversa fácil, discutindo nossos planos para a fundação e compartilhando histórias de nossas vidas passadas. "Sabe, Gustavo", Helena disse, seu tom ficando mais sério, "há algo que venho querendo te perguntar há algum tempo." Inclinei-me para a frente, curioso. "O que é?" Ela hesitou por um momento, brincando com o guardanapo. "O que te fez mudar realmente? Quero dizer, perder tudo é difícil, mas muitos nessa situação só ficam amargos e ressentidos. O que fez você querer ajudar os outros?" A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, realmente refletindo sobre a resposta. "Acho que foi uma combinação de coisas." Comecei lentamente. Primeiro, a vergonha. Me senti tão pequeno quando perdi tudo. Mas então, conheci pessoas como seu José e Dona Maria na comunidade. Pessoas que tinham tão pouco, mas davam tanto. Percebi que tinha passado minha vida inteira acumulando coisas, mas nunca realmente vivendo. Helena assentiu, seus olhos fixos em mim. "Entendo perfeitamente, passei por algo similar. É incrível como precisamos perder tudo para realmente enxergar o que importa, não é?" "Exatamente", concordei. "E você, Helena? O que te motivou a seguir esse caminho?" Ela tomou um gole de água, organizando seus pensamentos. "Para mim, foi a culpa. Quando meu império desmoronou, não foram só meus negócios que foram afetados. Centenas de funcionários perderam seus empregos. Famílias inteiras ficaram desamparadas. Percebi que minhas ações, ou melhor, minhas falhas, tinham consequências reais na vida das pessoas. Decidi então que, se um dia me reerguesse, seria para ajudar aqueles que eu tinha prejudicado direta ou indiretamente." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Percebi que, embora nossas jornadas tivessem sido diferentes, o destino nos havia levado ao mesmo lugar, um desejo genuíno de fazer a diferença. O jantar prosseguiu, nossa conversa fluindo naturalmente entre tópicos pessoais e profissionais. Quanto mais conversávamos, mais eu me dava conta de como Helena era extraordinária. Sua força, sua determinação, sua compaixão, tudo nela me fascinava. Quando finalmente saímos do restaurante, a noite já ia alta. As ruas estavam mais calmas e uma brisa fresca soprava, trazendo alívio após um dia quente. "Obrigado pelo jantar, Helena", disse, enquanto caminhávamos em direção ao ponto de táxi. "Foi esclarecedor." Ela sorriu, seu rosto iluminado pela luz suave dos postes. "O prazer foi meu, Gustavo. É bom ter alguém que realmente entende pelo que passei." Paramos na calçada, um silêncio confortável se instalando entre nós. Havia algo no ar, uma tensão sutil, carregada de possibilidades não ditas. "Helena, comecei,
mas fui interrompido pelo som de uma buzina. Seu táxi chegou, ela disse suavemente. Boa noite, Gustavo. Nos vemos amanhã no escritório. Assenti, um misto de decepção e expectativa se agitando em meu peito. Boa noite, Helena. Enquanto o táxi se afastava, não pude deixar de pensar em como minha vida havia mudado drasticamente nos últimos meses. De milionário excêntrico a filantropo em formação, de solitário a, bem, o que quer que Helena e eu estivéssemos nos tornando. No dia seguinte, chegamos ao escritório renovados e prontos para colocar nossos planos em ação. A manhã foi preenchida com ligações para contatos, elaboração de propostas e planejamento de nosso primeiro workshop de educação financeira. Por volta do meio-dia, fomos surpreendidos por uma visita inesperada. Antônio Silva, um antigo colega dos tempos áureos dos negócios, apareceu em nosso modesto escritório. Gustavo, meu velho amigo, ele exclamou, sua voz ecoando no pequeno espaço. Então é aqui que você tem se escondido. Me levantei para cumprimentá-lo, notando o olhar cauteloso de Helena. Antônio, que surpresa! O que te traz aqui? Ele olhou ao redor, mal disfarçando seu desdém pelo ambiente simples. Ora, vim ver como está o grande Gustavo Mendonça. E parece que encontrei você em circunstâncias interessantes. Apresentei Helena e Antônio a cumprimentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Ah, sim, a famosa Helena Rodrigues. Ouvi falar da sua queda. Helena manteve-se impassível, seu tom educado, mas frio. Senhor Silva, é um prazer conhecê-lo. Gustavo falou muito sobre seus tempos juntos nos negócios. Antônio se voltou para mim, ignorando Helena. Gustavo, meu amigo, vim lhe oferecer uma oportunidade. Estou montando um novo negócio, algo grande. Com a sua experiência e meus contatos, poderíamos reconstruir seu império em questão de meses. Senti um frio na barriga. Por um breve momento, imagens do meu antigo estilo de vida passaram por minha mente. O luxo, o poder, o prestígio. Mas então, olhei para Helena, para nosso pequeno escritório, para os planos que havíamos traçado. Antônio, agradeço a oferta, mas... Hesitei buscando as palavras certas. Minha vida tomou um rumo diferente. Estou comprometido com este projeto, com fazer a diferença na vida das pessoas. Antônio riu, um som sem humor. Fazer a diferença? Gustavo, você pode fazer muito mais diferença com dinheiro e poder. Pense bem, esta é sua chance de voltar ao topo. Senti a mão de Helena tocar levemente meu braço, um gesto silencioso de apoio. Aquele toque foi tudo o que eu precisava para ter certeza da minha decisão. Não, Antônio. Minha resposta é não. Agradeço sua oferta, mas meu lugar é aqui fazendo este trabalho. O sorriso de Antônio desapareceu, substituído por uma expressão de desprezo. Você mudou, Gustavo, e não para melhor. Quando se cansar de brincar de caridade, me procure. Talvez eu ainda tenha uma vaga para você. Com isso, ele se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz suave de Helena. Você está bem? Me virei para ela, surpreso ao perceber que estava sorrindo. Estou ótimo, na verdade. Pela primeira vez em muito tempo, tenho certeza de que estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Helena sorriu de volta, seus olhos brilhando com algo que parecia orgulho. Bem-vindo ao clube, parceiro. Agora, que tal voltarmos ao trabalho? Temos um mundo para mudar, afinal. Enquanto retornávamos aos nossos planos para a fundação, senti uma onda de gratidão me invadir. Gratidão por esta nova chance, por este novo propósito, e especialmente por ter Helena ao meu lado nesta jornada. O caminho à frente ainda era longo e cheio de desafios, mas pela primeira vez em anos, eu estava verdadeiramente ansioso pelo futuro. Um futuro não de riqueza material, mas de riqueza de espírito e propósito. Um futuro que, ao lado de Helena, prometia ser mais gratificante do que qualquer império que eu pudesse ter construído no passado. Os meses voaram, enquanto Helena e eu nos dedicávamos de corpo e alma à Fundação Novos Horizontes. Nossos primeiros workshops de educação financeira foram um sucesso estrondoso, com participantes ansiosos por aprender e compartilhar suas próprias experiências. A cada dia, eu me sentia mais realizado, como se finalmente estivesse cumprindo um propósito maior. Numa tarde de sexta-feira, estávamos encerrando mais uma semana intensa de trabalho, quando Helena entrou abruptamente em minha sala.
seu rosto uma mistura de preocupação e determinação. Gustavo, temos um problema, ela disse, jogando um jornal sobre minha mesa. Dê uma olhada nisso. Peguei o jornal, meu coração acelerando ao ler a manchete. Ex-milionários, filantropia ou fraude? Fundação Novos Horizontes sob suspeita. Mas que diabos é isso? Exclamei, folheando rapidamente o artigo. Era uma peça difamatória, cheia de insinuações sobre nossas verdadeiras intenções e questionando a legitimidade de nossa fundação. Helena se sentou pesadamente na cadeira à minha frente. Parece que alguém está tentando nos desacreditar. A questão é, quem e por quê? Passei a mão pelo rosto, sentindo o peso da situação. Isso pode arruinar tudo que construímos, Helena. As pessoas que confiaram em nós, as comunidades que estamos ajudando. Eu sei, ela disse, sua voz firme. Mas não vamos deixar isso acontecer. Lutamos muito para chegar até aqui. Naquele momento, olhando para Helena, vi não apenas minha parceira de negócios, mas uma mulher forte, determinada e apaixonada pelo que fazia. Senti uma onda de admiração e algo mais. Algo que vinha crescendo há meses, mas que eu relutava em nomear. Você está certa, respondi, encontrando força em sua determinação. Vamos enfrentar isso de frente. Primeiro, precisamos descobrir a fonte dessas acusações. Passamos o fim de semana inteiro investigando, fazendo ligações e revisando cada detalhe de nossas operações. No domingo à noite, exaustos, mas determinados, tivemos nossa primeira pista. Gustavo, olhe isso, Helena me chamou apontando para seu laptop. O jornal que publicou a matéria tem ligações com um grupo empresarial. Adivinha quem é o CEO? Meu sangue gelou ao ver o nome na tela. Antônio Silva. Helena assentiu gravemente. Exatamente. Parece que seu antigo amigo não ficou muito feliz com sua recusa. A raiva e a decepção me consumiram por um momento, mas logo foram substituídas por uma determinação renovada. Ele não vai nos derrubar, Helena. Não depois de tudo que passamos. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre me dava forças. Claro que não. Amanhã vamos a público esclarecer tudo. Transparência total. Na manhã seguinte, convocamos uma coletiva de imprensa. O pequeno auditório que alugamos estava lotado de jornalistas e, para nossa surpresa, muitas pessoas das comunidades que havíamos ajudado. Quando subimos ao palco, senti o peso de todos os olhares sobre nós. Helena apertou minha mão brevemente, um gesto de apoio silencioso antes de se aproximar do microfone. Bom dia a todos, ela começou, sua voz firme e clara. Estamos aqui hoje para abordar as acusações feitas contra a Fundação Novos Horizontes. Primeiro, gostaria de dizer que rejeitamos veementemente todas essas alegações. Observei enquanto Helena apresentava, com clareza e transparência, todos os detalhes de nossas operações, nossas finanças e os resultados que havíamos alcançado. Sua eloquência e paixão eram palpáveis, e vi muitos jornalistas assentindo em aprovação. Quando chegou minha vez de falar, senti uma calma surpreendente me envolver. Senhoras e senhores, há alguns anos eu era conhecido como o Rei Midas de São Paulo. Tinha dinheiro, poder, influência, mas também estava vazio por dentro. Perder tudo foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, pois me fez enxergar o que realmente importa na vida. Fiz uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. A Fundação Novos Horizontes não é uma fachada, não é uma fraude, é uma chance de redenção, não só para mim e para Helena, mas para todas as pessoas que ajudamos. É uma oportunidade de fazermos a diferença real na vida das pessoas. De repente, uma voz se ergueu da plateia. Era Dona Maria, uma das primeiras pessoas que conheci na comunidade. Posso falar? Ela perguntou timidamente. Helena e eu trocamos olhares surpresos, mas assentimos. Dona Maria subiu ao palco, suas mãos tremendo levemente. Eu não sei nada sobre negócios ou fundações, ela começou, sua voz ganhando força à medida que falava. Mas sei o que o Sr. Gustavo e a Sra. Helena fizeram pela nossa comunidade. Antes deles, eu mal conseguia pagar as contas. Agora, graças aos cursos que fiz na fundação, tenho meu próprio negócio. Meus filhos estão na escola, e pela primeira vez em anos temos esperança no futuro. Suas palavras foram seguidas por um murmúrio de aprovação da plateia. Logo,
Outras pessoas se levantaram para compartilhar suas histórias, cada uma delas um testemunho vivo do impacto de nosso trabalho. Quando a coletiva terminou, os jornalistas nos cercaram, ávidos por mais informações. Helena e eu respondemos a todas as perguntas com honestidade e transparência, sentindo que a maré estava virando a nosso favor. Horas depois, exaustos, mas aliviados, Helena e eu nos encontramos sozinhos no escritório. O sol se punha lançando um brilho dourado pela janela. "Conseguimos, Gustavo", Helena disse suavemente, um sorriso cansado em seu rosto. "Sim, conseguimos", respondi, sentindo uma onda de emoção me invadir. "Helena, Ela se virou para mim, seus olhos brilhando com uma mistura de exaustão e algo mais, algo que fez meu coração acelerar. "O que foi, Gustavo?", ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Naquele momento, todas as emoções que eu vinha reprimindo nos últimos meses transbordaram. Dei um passo à frente, eliminando a distância entre nós. "Helena, eu acho que estou apaixonado por você." As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. Seus olhos se arregalaram em surpresa, e por um momento terrível, pensei ter cometido um erro irreparável. Mas então, lentamente, um sorriso iluminou seu rosto. "Gustavo, seu bobo", ela disse, sua voz embargada de emoção. "Eu também estou apaixonada por você." O beijo que se seguiu foi suave, terno, carregado de promessas para o futuro. Quando nos separamos, vi em seus olhos o reflexo de tudo o que eu sentia: esperança, medo e, acima de tudo, amor. "E agora?", perguntei, ainda segurando suas mãos. Helena sorriu, aquele sorriso que eu havia aprendido a amar. "Agora, continuamos nosso trabalho. Juntos. Temos muito a fazer, Gustavo. Um mundo para mudar, lembra?" Assenti, sentindo uma onda de felicidade e determinação me invadir. "Juntos", repeti, selando a promessa com outro beijo. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, marcando o fim de um dia tumultuado, mas transformador, senti que estávamos no limiar de algo novo e maravilhoso. Os desafios que enfrentamos apenas fortaleceram nossa resolução e, inesperadamente, nos aproximaram de uma maneira que eu nunca poderia ter previsto. O caminho à nossa frente ainda estava cheio de incertezas, mas agora eu sabia que, com Helena ao meu lado, poderíamos enfrentar qualquer obstáculo. Nossa jornada de redenção estava longe de terminar, mas pela primeira vez, eu estava verdadeiramente ansioso pelo que o futuro reservava. Naquela noite, deixamos o escritório de mãos dadas, prontos para enfrentar o que quer que o destino nos reservasse. A Fundação Novos Horizontes não era apenas um projeto de caridade, era o começo de uma nova vida, uma vida de propósito, paixão e agora, amor. Os meses que se seguiram à nossa declaração pública e à revelação dos nossos sentimentos foram um turbilhão de emoções e atividades. Helena e eu nos dedicamos ainda mais à Fundação Novos Horizontes, impulsionados por um novo senso de propósito e pela força que encontrávamos um no outro. Numa manhã ensolarada de sábado, estávamos caminhando de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera, aproveitando um raro momento de tranquilidade. "Sabe, Gustavo", Helena disse, parando para observar um grupo de crianças brincando, "às vezes me pergunto se estamos fazendo o suficiente." Franzi o senho surpreso. "Como assim a fundação está indo tão bem?" "Nossos programas estão atingindo mais pessoas do que jamais imaginamos." Ela suspirou, seus olhos ainda fixos nas crianças. "Sim, mas e se pudéssemos fazer mais? E se pudéssemos expandir nosso alcance para além de São Paulo?" Senti um arrepio de excitação percorrer minha espinha. Era típico de Helena sempre buscar ir além, sempre pensar no próximo passo. Era uma das coisas que eu mais amava nela. "Você tem alguma ideia em mente?", perguntei, já imaginando as possibilidades. Seus olhos brilharam com entusiasmo. "Na verdade, tenho. Estive pensando em levar nossos programas para o Nordeste. Há tantas comunidades lá que poderiam se beneficiar do que fazemos." A ideia era audaciosa, mas empolgante. Expandir para o Nordeste significaria novos desafios, novas realidades para enfrentar. Mas também significaria a chance de impactar ainda mais vidas. "É uma ideia incrível, Helena", respondi, sentindo-me contagiado por seu entusiasmo. "Mas vai exigir muito trabalho, muito planejamento." Ela sorriu.
aquele sorriso que sempre me fazia acreditar que tudo era possível. Eu sei, mas juntos podemos fazer isso acontecer. Passamos o resto da manhã discutindo ideias, traçando planos preliminares e sonhando com as possibilidades. Quando voltamos para casa, estávamos exaustos, mas cheios de esperança para o futuro. Na semana seguinte, apresentamos a ideia para nossa equipe. A reação foi mista. Alguns estavam tão empolgados quanto nós, enquanto outros expressaram preocupações sobre os desafios logísticos e financeiros. Não será fácil, admiti durante a reunião. Teremos que adaptar nossos programas para uma realidade diferente, encontrar parceiros locais confiáveis, lidar com uma nova burocracia. Helena complementou. Mas pensem no impacto que poderíamos ter. Imaginem quantas vidas poderíamos mudar. Após horas de discussão, chegamos a um consenso. Faríamos um projeto piloto em uma cidade do Nordeste antes de nos comprometermos com uma expansão em larga escala. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade. Pesquisamos extensivamente, fizemos contatos com ONGs locais e autoridades municipais e finalmente decidimos por Petrolina, em Pernambuco, como nossa cidade piloto. Em meio a todo esse planejamento, Helena e eu mal tínhamos tempo para nossa vida pessoal. Nossas noites eram passadas debruçados sobre mapas e planilhas. Nossos fins de semana, preenchidos com videoconferências com potenciais parceiros no Nordeste. Uma noite, enquanto trabalhávamos até tarde no escritório, notei Helena franzindo o senho para seu laptop. "O que foi?" perguntei, me aproximando. Ela suspirou, esfregando os olhos cansados. "Acabei de receber um e-mail de um dos vereadores de Petrolina. Aparentemente, há um grupo local que não está muito feliz com nossa chegada." Senti meu estômago afundar. "Que tipo de grupo?" "Uma associação de empresários locais", ela respondeu, sua voz tensa. "Eles acham que vamos interferir nos negócios deles, que somos forasteiros tentando dizer como as coisas devem ser feitas." Sentei-me ao lado dela, sentindo o peso dessa nova complicação. Bom, isso era de se esperar, não é? Sempre haverá resistência à mudança. Helena assentiu lentamente. "Sim, mas isso pode complicar muito as coisas para nós. Precisamos da comunidade do nosso lado se quisermos que isso funcione." Ficamos em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Então, uma ideia me ocorreu. "E se fôssemos até lá?" sugeri. "Não para impor nada, mas para ouvir, para entender as preocupações deles e ver como podemos trabalhar juntos." Os olhos de Helena se iluminaram. "Gustavo, isso é brilhante. Podemos organizar uma série de reuniões comunitárias, ouvir todas as partes envolvidas." "Exatamente", concordei, sentindo um novo entusiasmo. "Mostraremos que não estamos lá para competir ou ditar regras, mas para colaborar e aprender." Nas semanas que se seguiram, preparamos nossa viagem a Petrolina. Organizamos reuniões com líderes comunitários, empresários locais e representantes do governo municipal. Queríamos ouvir todas as vozes, entender todas as perspectivas. Quando finalmente chegamos a Petrolina, fui imediatamente impactado pela beleza da cidade à beira do Rio São Francisco. Mas mais do que a paisagem, foi a hospitalidade do povo que me tocou profundamente. Nossa primeira reunião foi com a associação comercial local. O clima inicial era tenso, com olhares desconfiados e braços cruzados, mas à medida que explicávamos nossas intenções e, mais importante, ouvíamos suas preocupações, senti o gelo começar a derreter. "Nós não queremos substituir ninguém", expliquei. "Queremos trabalhar junto com vocês, aprender com sua experiência e conhecimento local." Helena complementou. "Nossa intenção é capacitar as pessoas, dar-lhes ferramentas para que possam prosperar nos negócios que já existem aqui ou criar novos empreendimentos que beneficiem toda a comunidade." Ao final da reunião, muitos dos empresários que inicialmente eram céticos estavam entusiasmados com as possibilidades de parceria. Nos dias que se seguiram, tivemos reuniões semelhantes com diversos grupos da comunidade. Ouvimos histórias inspiradoras de resiliência e criatividade, mas também relatos de desafios e obstáculos que nunca havíamos considerado. Uma noite, após um longo dia de reuniões, Helena e eu estávamos sentados à beira do Rio São Francisco,
observando o pôr do sol tingir o céu de laranja e rosa. Sabe, Gustavo, ela disse suavemente, acho que aprendemos mais nesses poucos dias do que em meses de pesquisa em São Paulo. Assenti, sentindo uma profunda gratidão. É verdade. Cada pessoa que conhecemos aqui tem uma história única, uma perspectiva valiosa. Helena encostou a cabeça em meu ombro. Isso me faz perceber o quanto ainda temos que aprender. Não podemos chegar aqui achando que temos todas as respostas. Você está certa, concordei. Nosso papel é ser facilitadores, não salvadores. Temos que trabalhar lado a lado com a comunidade, não de cima para baixo. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a beleza do momento e o peso de nossas realizações. Helena, disse finalmente, virando-me para encará-la. Acho que isso é maior do que nós imaginávamos. Não é apenas sobre expandir a fundação. É sobre criar conexões, construir pontes entre diferentes realidades do nosso país. Seus olhos brilharam com emoção. Você está certo, Gustavo. E sabe de uma coisa? Acho que finalmente encontramos nosso verdadeiro propósito. Naquela noite, enquanto caminhávamos de volta ao hotel de mãos dadas, senti uma sensação de paz e propósito que nunca havia experimentado antes. Tínhamos vindo a Petrolina com a intenção de expandir nossa fundação, mas estávamos saindo com uma visão completamente nova do que nosso trabalho poderia ser. Os desafios à frente ainda eram muitos, mas agora tínhamos uma clareza de propósito que nos fortalecia. Não era mais apenas sobre redenção pessoal ou fazer o bem. Era sobre conectar pessoas, comunidades e realidades diferentes, criando um tecido social mais forte e resiliente. Enquanto as estrelas começavam a pontilhar o céu nordestino, senti uma certeza profunda de que estávamos no caminho certo. Com Helena ao meu lado e essa nova visão guiando nossos passos, estávamos prontos para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O projeto em Petrolina seria apenas o começo. Tínhamos um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez senti que realmente estávamos construindo novos horizontes, não apenas para nós, mas para todos aqueles cujas vidas tocaríamos ao longo dessa jornada. O retorno a São Paulo após nossa viagem a Petrolina foi marcado por um misto de entusiasmo e apreensão. Helena e eu estávamos empolgados com as possibilidades que se abriam, mas também cientes dos enormes desafios que teríamos pela frente. Numa tarde chuvosa de quarta-feira, estávamos em uma reunião com nossa equipe, discutindo os próximos passos para o projeto em Petrolina, quando meu celular tocou. O número era desconhecido, mas algo me fez atender. Alô? Respondi, me afastando um pouco da mesa de reuniões. Gustavo Mendonça? Uma voz feminina, vagamente familiar, perguntou do outro lado da linha. Sim, sou eu. Quem está falando? Houve uma pausa tensa antes da resposta. Aqui é Camila. Camila Vasconcelos. Você provavelmente não se lembra de mim, mas... Meu sangue gelou. Camila Vasconcelos. Um nome que eu não ouvia há anos. Um nome que estava enterrado no meu passado, junto com muitas outras lembranças que eu preferia esquecer. Camila, repeti, minha voz mal passando de um sussurro. Claro que me lembro de você. Como você está? Helena me lançou um olhar preocupado do outro lado da sala, mas fiz um gesto para que ela esperasse. Gustavo, eu preciso falar com você, Camila disse, sua voz tremendo levemente. É importante, é sobre o passado, nosso passado. Senti meu estômago afundar. O que poderia ser tão importante para Camila me procurar depois de tantos anos? Claro, Camila. Quando e onde você quer se encontrar? Combinamos de nos encontrar em um café neutro no dia seguinte. Quando desliguei o telefone, percebi que minha mão tremia levemente. Gustavo? A voz de Helena me trouxe de volta à realidade. Está tudo bem? Olhei para ela, para nossa equipe, para os planos espalhados sobre a mesa. De repente, tudo parecia tão distante. Eu não sei, respondi honestamente. Acho que o passado acaba de bater à nossa porta. Naquela noite, contei a Helena sobre Camila, sobre como ela tinha sido minha assistente pessoal nos primeiros anos da minha ascensão nos negócios, sobre como nosso relacionamento havia se tornado complicado e sobre como, quando as coisas começaram a desmoronar, eu simplesmente a afastei.
junto com tantas outras pessoas. Helena ouviu tudo em silêncio, seus olhos nunca deixando os meus. Quando terminei, ela segurou minhas mãos nas dela. Gustavo, ela disse suavemente, seja lá o que for que Camila tenha para dizer, nós enfrentaremos juntos, ok? Assenti, grato por sua compreensão e apoio. Mas uma sensação de inquietude persistia, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos antes do horário combinado. Meu coração disparou quando vi Camila entrar. Ela estava diferente do que eu me lembrava. Mais velha, claro, mas também mais dura de alguma forma. Como se a vida não tivesse sido gentil com ela. Gustavo, ela disse, sentando-se à minha frente. Obrigada por vir. Camila, respondi, tentando manter a voz firme. O que aconteceu? Por que me procurou depois de tanto tempo? Ela respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Gustavo, eu tenho um filho seu. O mundo pareceu parar por um momento. As palavras de Camila ecoavam em minha mente, incompreensíveis a princípio. Um filho? Balbuciei. Mas como? Quando? Ele tem 15 anos agora. Camila continuou, sua voz trêmula, mas determinada. Eu descobri que estava grávida pouco depois que tudo desmoronou. Tentei te contar, mas você tinha desaparecido. Mudou todos os seus contatos, cortou todas as ligações. Memórias daquele período sombrio inundaram minha mente. O pânico, a vergonha, o desespero que me levaram a cortar todos os laços com meu passado. Camila, eu não sabia. Eu juro que não sabia, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Ela assentiu lentamente. Eu sei. E por muito tempo eu te odiei por isso. Mas agora as coisas mudaram. O que aconteceu? Perguntei, temendo a resposta. Camila fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Nosso filho, Miguel, ele está doente, muito doente. Precisa de um transplante de medula óssea e você pode ser compatível. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Um filho. Um filho que eu nunca conheci, nunca vi crescer e que agora estava lutando pela vida. Eu farei o teste de compatibilidade imediatamente, disse, minha mente girando. E qualquer coisa que ele precise, qualquer tratamento, Camila ergueu a mão me interrompendo. Não é só isso, Gustavo. Miguel, ele quer te conhecer. Ele sempre soube sobre você, sempre perguntou. E agora, com tudo o que está acontecendo, Sua voz falhou e vi lágrimas em seus olhos. Instintivamente, estendi a mão para segurar a dela, mas ela recuou. Camila, eu sinto muito. Por tudo, disse, sentindo o peso de 15 anos de ausência. Eu sei que não posso desfazer o passado, mas eu quero ajudar, quero conhecer Miguel. Se você permitir. Ela me estudou por um longo momento, como se estivesse avaliando minha sinceridade. Finalmente assentiu. Ok, ela disse suavemente. Mas, Gustavo, você precisa entender. Isso não é um jogo. Não é algo que você possa simplesmente entrar e sair quando quiser. Miguel precisa de estabilidade, de comprometimento. Eu entendo, respondi, sentindo o peso da responsabilidade. Eu prometo, Camila. Estarei lá para ele, para vocês dois. Quando deixei o café, minha mente estava um turbilhão. Um filho, uma doença grave, um passado que eu pensei ter deixado para trás, mas que agora exigia minha atenção total. Dirigi de volta para o escritório em piloto automático, mal registrando o trânsito caótico de São Paulo. Quando entrei, Helena imediatamente percebeu que algo estava errado. Gustavo? Ela perguntou, preocupação evidente em sua voz. O que aconteceu? Desabei em uma cadeira, sentindo o peso do mundo sobre meus ombros. Helena, eu tenho um filho. As próximas horas foram uma montanha-russa emocional. Contei a Helena tudo o que Camila havia me dito. Sobre Miguel, sobre sua doença, sobre os 15 anos perdidos. Para meu eterno espanto e gratidão, Helena ouviu tudo com uma calma e compreensão que eu não merecia. Quando terminei, ela segurou minhas mãos nas dela. Gustavo, ela disse suavemente, isso é um choque, eu sei, mas não muda quem você é agora.
não muda o que construímos juntos. E definitivamente não muda o fato de que esse menino Miguel precisa de você agora. Senti lágrimas nos olhos, overwhelmed pela sua compaixão. Helena, eu não sei o que fazer. Como posso ser um pai para alguém que nunca conheci? Como posso compensar 15 anos de ausência? Ela sorriu gentilmente. Um dia de cada vez, meu amor. Um dia de cada vez. E você não está sozinho nessa. Estou aqui com você, a cada passo do caminho. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Helena, não conseguia dormir. Minha mente estava repleta de imagens de um garoto que eu nunca conheci, mas que carregava meu sangue. Um garoto que estava lutando pela vida e que por algum milagre queria me conhecer. Percebi que estava diante do maior desafio da minha vida. Maior que construir um império. Maior que perder tudo. Maior até mesmo que reconstruir minha vida com a fundação. Esse desafio era sobre redenção no seu sentido mais profundo. Era sobre assumir responsabilidade não apenas pelos meus erros, mas pelas vidas que esses erros afetaram. Enquanto o sol começava a nascer tingindo o céu de São Paulo com tons de rosa e laranja, fiz uma promessa silenciosa. Para Miguel, para Camila, para Helena e para mim mesmo. Prometi que não importa o que acontecesse, eu estaria lá. Para enfrentar o passado, para lutar pelo futuro, para ser o homem, o pai que eu deveria ter sido há 15 anos. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios emocionais e práticos que eu mal podia imaginar. Mas com Helena ao meu lado e com essa nova chance de fazer a coisa certa, eu estava determinado a enfrentar o que quer que viesse. A tempestade que eu sentia se aproximando havia chegado, mas em vez de me derrubar, ela trazia consigo a promessa de um novo começo. Uma chance de cura não apenas para Miguel, mas para todos nós. Os dias que se seguiram à revelação de Camila foram um turbilhão de emoções e atividades. O teste de compatibilidade para a doação de medula foi realizado com urgência, e enquanto aguardávamos os resultados, minha mente não parava de girar em torno da ideia de finalmente conhecer Miguel. Helena, como sempre, foi meu porto seguro durante essa tempestade emocional. Ela não apenas me apoiou incondicionalmente, mas também se ofereceu para ajudar em tudo que fosse possível. Gustavo, ela me disse uma noite, enquanto estávamos sentados em nossa varanda, observando as luzes de São Paulo. Já pensou em como vai abordar Miguel? O que vai dizer a ele? Suspirei profundamente. Honestamente, não faço ideia. Como explicar 15 anos de ausência para um adolescente? Helena pegou minha mão, apertando-a gentilmente. Com honestidade. É tudo que você pode oferecer agora. Honestidade e a promessa de estar presente daqui para frente. Assenti, grato por sua sabedoria. Você tem razão. Só espero que seja o suficiente. No dia seguinte, recebi uma ligação do hospital. O teste de compatibilidade tinha dado positivo. Eu era uma combinação perfeita para Miguel. A notícia trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. Por um lado, eu poderia ajudar meu filho. Por outro, isso significava que o encontro que eu tanto temia e ansiava estava prestes a acontecer. Camila concordou em me levar ao hospital para conhecer Miguel. Quando cheguei, ela já estava lá, esperando no saguão. Seu rosto estava tenso, uma mistura de preocupação e resignação. Ele está tendo um bom dia hoje, ela disse enquanto caminhávamos pelos corredores brancos e assépticos. Mas, Gustavo, prepare-se. A quimioterapia tem sido difícil para ele. Assenti, sentindo meu coração acelerar a cada passo. Finalmente, paramos em frente a uma porta. Camila respirou fundo antes de abri-la. Miguel, tem alguém aqui para te conhecer. Entrei no quarto, meus olhos imediatamente encontrando o adolescente na cama. Miguel era magro, pálido, com olheiras profundas sob os olhos, mas quando ele me viu, um sorriso fraco iluminou seu rosto. Você é ele, não é? Miguel perguntou, sua voz baixa, mas firme. Você é meu pai. Senti meus olhos se encherem de lágrimas. Sim, Miguel, sou eu. É um prazer finalmente te conhecer. Houve um momento de silêncio constrangedor, nenhum de nós sabendo exatamente o que dizer. Então, para minha surpresa, Miguel soltou uma risadinha. Sabe, ele disse, eu imaginei esse momento de 1000 maneiras diferentes, mas nunca pensei que seria num quarto de hospital. Sua observação quebrou a tensão
e eu me vi rindo junto com ele. Bom, a vida tem um jeito engraçado de surpreender a gente, não é? Sentei-me na cadeira ao lado da cama e, aos poucos, a conversa começou a fluir. Miguel me contou sobre sua escola, seus amigos, seus sonhos para o futuro. Falou sobre sua luta contra a doença com uma maturidade que me surpreendeu e emocionou. Sabe, ele disse em determinado momento, mamãe sempre me falou de você. Disse que você era um homem importante, ocupado demais para uma família. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Olhei para Camila, que desviou o olhar claramente desconfortável. Miguel, comecei, escolhendo cuidadosamente minhas palavras. A verdade é que eu cometi muitos erros no passado, erros dos quais me arrependo profundamente. Mas quero que você saiba que se eu soubesse sobre você, se eu tivesse sabido, teria sido diferente? Miguel completou, seus olhos fixos nos meus. Assenti, sentindo o peso de 15 anos de ausência. Sim, teria sido muito diferente. Miguel ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Então, para minha surpresa, ele estendeu a mão e tocou a minha. Bom, ele disse com um pequeno sorriso, acho que temos muito tempo para recuperar, não é? Naquele momento, senti algo dentro de mim se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era como se um pedaço do meu coração, um pedaço que eu nem sabia que estava faltando, finalmente tivesse encontrado seu lugar. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Enquanto nos preparávamos para o transplante de medula, passei cada momento livre no hospital com Miguel. Conversamos sobre tudo e nada, construindo lentamente uma relação que deveria ter existido há anos. Helena também se tornou uma presença constante, conquistando Miguel com sua gentileza e senso de humor. Ver os dois interagindo, rindo juntos, sobre alguma piada interna, fazia meu coração se encher de uma alegria que eu nunca havia experimentado antes. O dia do transplante chegou mais rápido do que esperávamos. Enquanto eu me preparava para o procedimento, Helena segurou minha mão. Você está fazendo a coisa certa, Gustavo, ela disse suavemente. Estou tão orgulhosa de você. Beijei-a gentilmente, grato por seu apoio inabalável. Obrigado por estar ao meu lado em tudo isso. O procedimento em si foi relativamente simples para mim, mas sabia que para Miguel seria apenas o começo de uma longa e difícil recuperação. Quando acordei da anestesia, meu primeiro pensamento foi para ele. Como ele está? Perguntei assim que vi Camila. Ela sorriu, lágrimas nos olhos. O transplante foi bem sucedido. Agora é esperar e torcer. Os dias que se seguiram foram tensos. Miguel enfrentou complicações, febre alta, momentos em que achamos que o perderíamos, mas ele lutou com uma força que me deixou maravilhado. E em cada momento difícil, nossa família improvisada, eu, Camila, Helena, nos unimos ainda mais. Finalmente, após semanas de incerteza, recebemos a notícia que tanto esperávamos. O transplante havia pegado. O corpo de Miguel estava respondendo positivamente. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas o pior havia passado. Naquela noite, enquanto observava Miguel dormindo pacificamente, senti Camila se aproximar. Obrigada, ela disse suavemente, por estar aqui, por não desistir dele. Olhei para ela, vendo o cansaço e o alívio em seu rosto. Camila, eu sinto muito, por tudo. Sei que não posso recuperar os anos perdidos, mas prometo que estarei aqui daqui para frente. Para vocês dois. Ela assentiu, um pequeno sorriso em seus lábios. Eu sei, e Miguel sabe também. Quando deixei o hospital naquela noite, senti como se estivesse caminhando em um mundo completamente novo. Um mundo onde eu não era apenas Gustavo Mendonça, o ex-milionário em busca de redenção. Agora eu era pai, uma parte de uma família que eu nunca soube que precisava. Helena me esperava em casa, seu rosto se iluminando ao me ver. Como foi? Ela perguntou, me envolvendo em um abraço apertado. Foi transformador, respondi, sentindo o peso dos últimos meses finalmente se dissipar. Helena, eu acho que finalmente entendi o que significa realmente fazer a diferença na vida de alguém. Ela sorriu, seus olhos brilhando com compreensão e amor. Bem-vindo à paternidade, Gustavo. Enquanto nos sentávamos para jantar, conversando sobre Miguel, sobre a fundação, sobre nossos planos para o futuro,
Senti uma paz que nunca havia experimentado antes. O caminho à frente ainda era longo e incerto, mas agora eu sabia que não estava sozinho. Com Helena ao meu lado, Miguel em minha vida e o trabalho da Fundação nos guiando, eu finalmente sentia que havia encontrado o meu verdadeiro propósito. Não era sobre redenção pessoal ou fazer o bem para aplacar a culpa. Era sobre construir conexões, criar uma família e usar nossas experiências boas e ruins para fazer uma diferença real no mundo. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, eu me permiti pela primeira vez em muito tempo sonhar com o futuro. Um futuro cheio de possibilidades, desafios e, acima de tudo, amor. 1 ano se passou desde o transplante de medula de Miguel. O tempo voou entre visitas ao hospital, sessões de fisioterapia e a gradual recuperação do meu filho. Filho. Mesmo depois de todo esse tempo, a palavra ainda soava estranha e maravilhosa aos meus ouvidos. Nessa manhã ensolarada de domingo, eu me encontrava na varanda do nosso novo apartamento, uma xícara de café nas mãos, observando o movimento da cidade que despertava. Helena ainda dormia, o estresse dos últimos meses finalmente cobrando seu preço. Pai, a voz de Miguel me tirou dos meus devaneios. Está tudo bem? Virei-me para ele, ainda me maravilhando com sua recuperação. Embora ainda magro, a cor havia voltado às suas bochechas e seus olhos brilhavam com uma vitalidade que me enchia de alegria. Tudo ótimo, filho, respondi, puxando-o para um abraço. Só pensando em como as coisas mudaram no último ano. Miguel se apoiou na grade da varanda ao meu lado, seus olhos percorrendo o horizonte de São Paulo. Mudou bastante, né? Eu ganhei um pai, uma quase madrasta incrível. E você... Bom, você ganhou uma família inteira. Ri suavemente, bagunçando seus cabelos que começavam a crescer novamente. E não poderia estar mais feliz por isso. O som de passos suaves anunciou a chegada de Helena. Ela se juntou a nós na varanda, seus olhos ainda sonolentos, mas com um sorriso radiante no rosto. Bom dia, meus amores, ela disse, dando um beijo em minha bochecha e outro na testa de Miguel. Prontos para o grande dia? Ah, sim, o grande dia. Depois de meses de planejamento, hoje era o dia da inauguração oficial do nosso novo projeto. O Centro de Apoio Novos Horizontes, uma extensão da nossa fundação focada especificamente em apoiar famílias afetadas por doenças graves. Nasceu de uma experiência pessoal, eu havia dito a Helena quando propus a ideia. Sei o quão difícil pode ser para as famílias lidarem com uma doença grave. Quero usar o que aprendemos com Miguel para ajudar outras pessoas. Helena, como sempre, abraçou a ideia com entusiasmo e juntos transformamos o conceito em realidade. Agora, enquanto nos preparávamos para a cerimônia de inauguração, eu não podia deixar de refletir sobre a jornada que nos trouxe até aqui. Sabe, disse para Helena e Miguel enquanto tomávamos café da manhã. Há 2 anos eu era um homem muito diferente. Perdido, amargo, sem propósito. Helena pegou minha mão por cima da mesa. E olhe para você agora. Miguel sorriu. Quem diria que quase morrer seria a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo? Quer dizer, ganhei um pai, uma família maior e agora temos esse projeto incrível. Ri, mas senti meus olhos se encherem de lágrimas. Você nos ensinou muito, Miguel, sobre força, sobre perseverança, sobre o que realmente importa na vida. Helena completou. Chegamos ao centro de apoio pouco antes do meio-dia. O local estava decorado com fitas e balões, e uma pequena multidão já se formava. Vi rostos familiares, membros da nossa equipe da fundação, médicos e enfermeiras que cuidaram de Miguel, famílias que havíamos conhecido durante nossas visitas ao hospital. Para minha surpresa, Camila também estava lá, conversando animadamente com Helena. Vê-las juntas, unidas pelo amor a Miguel e pelo desejo de ajudar outras pessoas, me encheu de uma gratidão indescritível. Quando chegou a hora do discurso inaugural, senti um nó na garganta. Helena apertou minha mão me dando coragem e Miguel me lançou um sorriso encorajador. Há alguns anos, comecei, minha voz tremendo levemente. Eu era conhecido como o Rei Midas de São Paulo. Acreditava que o sucesso se media pelo tamanho da conta bancária, pelo número de empresas que possuía. Então, perdi tudo. E naquele momento,
Pensei que minha vida havia acabado. Fiz uma pausa olhando para os rostos atentos à minha frente. Mas estava enganado. Perder tudo foi apenas o começo. O começo de uma jornada que me levou a descobrir o verdadeiro significado de riqueza, de sucesso, de família. Olhei para Helena, para Miguel, para Camila. Aprendi que a verdadeira riqueza está nas conexões que fazemos, nas vidas que tocamos. Aprendi que o verdadeiro sucesso não se mede por conquistas pessoais, mas pela diferença que fazemos na vida dos outros. Gesticulei para o prédio atrás de mim. Este centro de apoio é um testemunho dessa lição. É nossa forma de estender a mão àqueles que estão passando por momentos difíceis, de dizer, você não está sozinho. Porque, no final das contas, é disso que se trata a vida. De estar lá um para o outro, de construir pontes onde antes havia muros. Enquanto as palavras fluíam, vi lágrimas nos olhos de muitos presentes. Helena sorria, orgulhosa, e Miguel me olhava como se eu fosse um herói. Naquele momento, prometi a mim mesmo que faria o possível para ser digno daquele olhar. Então, hoje, concluí, não estamos apenas inaugurando um edifício. Estamos celebrando um novo começo, para todos nós. Um começo baseado em compaixão, em compreensão, em amor. Porque são esses os verdadeiros alicerces de uma vida rica e plena. Quando cortei a fita, oficialmente inaugurando o Centro de Apoio Novos Horizontes, a explosão de aplausos e sorrisos me envolveu como um abraço caloroso. Helena e Miguel correram para me abraçar, logo seguidos por Camila e vários membros da equipe. Mais tarde, enquanto a celebração continuava ao nosso redor, encontrei um momento de quietude. Observei Helena conversando animadamente com alguns voluntários, Miguel rindo com outros adolescentes que haviam passado por experiências similares, Camila ajudando uma mãe recém-chegada a se orientar no espaço. Naquele instante, fui atingido por uma clareza cristalina. Esta era minha redenção. Não uma grande ação heróica, não um gesto grandioso de caridade, mas isto, pequenos atos de bondade, conexões genuínas, a construção paciente e constante de uma comunidade de apoio e amor. O sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Enquanto as luzes da cidade começavam a piscar, trazendo vida à noite que se aproximava, senti uma paz profunda se instalar em meu coração. Minha jornada estava longe de terminar. Havia ainda muito trabalho a ser feito, muitas vidas a serem tocadas, muitos desafios a serem enfrentados. Mas agora eu sabia que não estava sozinho. Com Helena ao meu lado, Miguel em minha vida e uma comunidade inteira nos apoiando, eu estava pronto para o que quer que o futuro trouxesse. O antigo Gustavo Mendonça, o rei Midas de São Paulo, havia desaparecido para sempre. Em seu lugar estava um homem novo, um pai, um parceiro, um membro da comunidade. Um homem que finalmente entendia o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. Enquanto me juntava novamente à celebração, braços ao redor de Helena e Miguel, eu sorri. O caminho havia sido longo e difícil, cheio de quedas e recomeços. Mas cada passo, cada desafio, cada momento de dúvida e de esperança havia me trazido até aqui. E aqui, neste momento, rodeado por amor e propósito, eu finalmente me sentia em casa.